O Flusão tá classificado, que vitória maravilhosa! Zaidan, 2-0 Fluminense! Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Celebramos 25 anos de inovação. A Action Technology, líder em automação industrial, impulsiona a produtividade e transforma a indústria. Com servomotores a robôs industriais de ponta, somos o futuro. E para marcar esse quarto de século de sucesso, patrocinamos a transmissão do novo Campeonato Mundial de Clubes da FIFA. Assim como no esporte, a excelência é nossa meta. Action Technology, inovação que move o futuro. Vem com a gente. Acesse actiontechnology.com.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! São 18h04. Hoje o programa está começando um pouco mais tarde por causa da transmissão em rede do Mundial de Clubes. Mais um brasileiro classificado, Fluminense, está nas quartas de final, assim como também aconteceu com o Palmeiras. Flamengo e Botafogo eliminados. E você participa do programa de hoje. Atenção para o Fala Galera. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Maringá? Ótima, boa, regular ou ruim? Resultado foi justo? Opine 97102-1493. 97102-1493. E como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o CSA? Ótima, boa, regular ou ruim? Resultado foi justo? Opine 97102-1493. 97102-1493. Vamos às pautas da Ponte para o programa de hoje. Alberto Valentim avalia comportamento da Ponte na vitória sobre o Maringá. Alberto Valentim fala sobre expectativa de voltar a jogar em casa. Ponte Preta bate o Maringá no estádio Willie Davids e volta a vencer na Série C. Vitória por 1-0 aumenta para 6 pontos. A vantagem da Macaca em relação ao primeiro time fora do G8. Com a vitória sobre o Maringá, aproveitamento da Ponte fora de casa na Série C aumenta para 86%. São 4 vitórias em apenas um empate em 5 jogos disputados. Já no Majestoso, o aproveitamento é de 46%. Elenco alvinegro se reapresentou na tarde de hoje, visando o próximo compromisso diante do Tombense. Macaca volta a campo na segunda-feira, segunda que vem,
19 horas e 30 minutos, no estádio Moisés Lucarelli. Destaque no portal carlosbatista.com.br. Diretoria programa pagamentos para não descumprir acordo com o elenco. Pautas do Guarani. Marcelo Fernandes analisa lance do gol e projeta a sequência da competição. Marcelo Fernandes elogia o elenco do Guarani e comenta sobre a situação de Emerson. Com mais um de Brunão, Guarani derrota o CSA por 1-0 no Brinco de Ouro e chega à terceira vitória consecutiva na Série C. Com o resultado, o Bugre sobe para a 9ª colocação e fica somente a 1 ponto de distância do 8º colocado do Brusque. Teve um jogo agora à tarde, né, da Série C do Campeonato Brasileiro. O Floresta venceu o Brusque, placar de 2-1. Nesse caso, o Floresta é o 9º colocado. Floresta venceu de virada, placar de 2-1 e assumiu então a 9ª colocação, e o Guarani caiu para 10º lugar. Então, Bugre era 9º, mas com a vitória do Floresta, hoje à tarde, 2-1 contra o Brusque, fecha a rodada na 10ª colocação. Elenco alviverde se reapresentou na tarde de hoje e deu início à preparação para o duelo do próximo domingo contra o Londrina no Estádio do Café. Alvo de clubes da Série B, Emerson negocia a renovação de contrato com o Guarani. Titular absoluto do Bugre, lateral esquerdo, entrou no radar do Paysandu e Cuiabá nos últimos dias. Ideia da direção alviverde é renovar o contrato com um jogador até dezembro de 2027, com reajuste salarial, luvas e cláusulas para transferências. Além de Emerson, mais 2 titulares do Guarani também estão sendo sondados por outras equipes. Natan Camargo é alvo do Remo, enquanto Caio Melo pode estar a caminho do Persija Jakarta da Indonésia, equipe comandada atualmente por Maurício Souza, ex-treinador do Guarani. Guarani negocia a contratação de Renan Castro, lateral esquerdo do Água Santa. Jogador de 29 anos, tem contrato com a equipe de Diadema até setembro e pode reforçar o Bugre a partir da próxima janela de transferências. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Marcelo Fernandes elogia a postura do elenco, mas pede pés no chão. E hoje nós teremos também o Na Lata. No final do programa, perguntas diretas, respostas na lata dos comentaristas. 18 horas e 10 minutos, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde, boa noite. Olá, Batista, boa noite, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera desta segunda-feira, com vitória do Fluminense para cima da Inter, hein? Que beleza. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Maringá? Ótima, boa, regular ou ruim? Resultado foi justo? Eu não falo de justiça no futebol. A Ponte foi mais competente para defender e fez um gol. Portanto, resultado merecido. Agora, o desempenho e a atuação, para mim, regular/ruim. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o CSA? Ótima, boa, regular ou ruim, resultado foi justo? A mesma coisa se aplica para o Guarani. O futebol e o desempenho não foram bons, desempenho e futebol apresentado foi regular/ruim. Agora, o Guarani soube se defender, competência para atacar, por isso venceu o jogo. Batista.
18:12. Pizzaria e restaurante. Há mais de 20 anos servindo com excelência e sabor. Todos os dias do almoço tem buffet à vontade por quilo e pratos executivos à la carte. Nas noites de terça a sábado, no jantar, rodízio de pizza a mais gostosa de Campinas. Pratos executivos e à la carte e diversas porções. Atenção para a sensacional promoção. Rodízio de pizza a R$ 59,90. E chopp geladíssimo de 300 ml, R$ 7,90. E ainda tem desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Fale com João Dias pelo WhatsApp 97410 6068. Ponto 10, Pizzaria e Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788. E você tem estacionamento em frente pela Cônigo Cipião. Essa rua, Boa Ventura do Amaral, faz esquina com a Cônigo Cipião. E o estacionamento, em frente ao restaurante, é pela Cônigo Cipião. Estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Rádio Bandeirantes. 18:13 está no ar. Esporte em Debate. Até 19h30. Mesa de áudio Pedro Piscinato. Ele que comanda o som e vai para o FM 85,7 e para todas as plataformas. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. A coordenação é de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado.
Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h18 hoje até 19h30. Esporte em Debate. Gente, agora presta atenção, porque essa dica que eu vou dar é para quem não abre mão de uma internet que está sempre ao seu lado. Sabe, aquela conexão que faz a diferença no dia a dia? Aquela que está presente no trabalho, no lazer, nos momentos em família, com os amigos, maratonando sua série favorita, jogando online ou naquela reunião importante. É assim com a Desktop, uma conexão de verdade que vai além da velocidade, que é presença, internet 100% fibra ótica, com mais de 1 milhão de clientes e bicampeã como a melhor do estado de São Paulo. São planos de 200 mega a 1 giga, com preços a partir de apenas R$ 79,99 ao mês. E tem mais: atendimento próximo, suporte ágil e mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Para assinar é muito fácil. Ligue 0800 100 0102. Acesse desktop.com.br ou vá até uma loja mais próxima de você. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. Ouvinte participando, Oswaldo Francisco. Batista, Copa do Mundo de Clubes também tem o Circo dos Horrores. Agora vou isentar o Guarani e a Ponte dessas palavras. Então, parece que é só por aqui, né? Mas tem também por lá. Boa noite, jovens. Seu CH, explica para o torcedor da Ponte como um treinador treina um time 14 dias e o time não tem meia armador. Os laterais não descem nem cruzam e os volantes continuam errando passes e dando rabo de arraia no meio de campo, como fez o volante. E só recebeu amarelo. Elvis no banco, por quê? Seu CH. Só um esquema de jogo mesmo. Carlos Jardim do Lago. CH, você foi citado. E aí, CH? E aí, como eu disse um dia desses aí atrás, que a Ponte era um time mal treinado, teve gente que me criticou. Então é o seguinte, o treinador tá daí desde o começo de janeiro e a Ponte só joga de um jeito. Veio o Campeonato Paulista, foi bem, legal. Veio o Campeonato Brasileiro, legal, e o time joga exatamente da mesma maneira, ele só muda as peças. Então, os dias, pelo menos nesse momento, que antecederam o jogo do final de semana, não foram acrescidas nada, nenhuma situação ou essa diferente de jeito de jogar. Eu lamento muito falar isso, mas é isso que eu estou assistindo faz tempo.
Ouvinte no ar, mensagem de áudio. Fala, Batistão. Tudo bem, Batista? Tudo Band? Ô, Batistão, uma perguntinha aí pro nosso querido Tigrão, né, ou pro CH, que eu fico muito em dúvida, né? Quando o Guarani coloca lá, o técnico coloca lá o Isaac acaba fazendo um mau jogo ou bom jogo, igual essa semana, mas o Guarani ganhou. Então parece que ele estava certo, o professor aí, né? Na Ponte Preta a mesma coisa. Quando não coloca o Elvis, a Ponte ganha também, igual ganhou de novo esse fim de semana, então também não colocou o Elvis. Os dois técnicos estão certos, e quando todo mundo critica que não coloca nem o Elvis na Ponte e insiste com o Isaac no Guarani, tá todo mundo errado? Um abraço a todos aí, hein, Batista? Boa transmissão. Vamos ver se o Guarani ganhar de 1-0, tá bom demais esse outro Guarani aí, tá bom? Um abraço. Abraço, muito obrigado. O Eli Carlos, que trabalhou durante muito tempo conosco. Eli Carlos, que jogou no Guarani, Flamengo, Cruzeiro, grandes times. Ele tinha uma frase, já falecido, que Deus o tenha. Certo é o que dá certo. E é isso mesmo. Na teoria é uma coisa e na prática é uma outra completamente diferente. É por isso que acontecem essas situações. Mais um ouvinte no ar. Boa noite, Carlos Batista e toda a equipe da Rádio Bandeirante de Campinas. Batista, aqui é o Lira do Jardim Garcia. Quero fazer uma pergunta para o Bato Pesado sobre o jogo da Ponte Preta, sobre realmente a escalação da Ponte. Com a saída do Elvis, não seria o reserva imediato o Serginho? E outro detalhe, eu, na minha opinião, entraria o Serginho no lugar do Elvis. Jean Dias, na minha opinião, já está no momento de sentar no banco um pouco e colocaria o Everton Brito, que é jogador de beirada, para que a bola chegasse mais ao Gé. Eu queria saber da opinião do nosso comentarista, Carlos Henrique. Boa noite. Boa noite. Segura a Krakatoa aí, hein, que ela quis participar também. Bom, CH, novamente você foi citado. E aí, CH? Bom, para começar o meu comentário, eu vou dizer duas coisas. No meu time, o Elvis sempre joga. E no meu time, o Isaac não começa jogando. A partir disso, o time ganhou, né? O Isaac deu até uma assistência para o Cicinho cruzou, o Brunão fez 1-0 para o Guarani. Só que ele não fez mais nada no jogo. Mais nada, absolutamente nada. Uma peça figurativa. Dentro do campo, como já é, nada contra o atleta, mas como é usual, ele não tem intensidade, ele não participa do jogo. Então fica muito complicado. E o Elvis, se ele tiver muito marcado, pelo menos na bola parada ele resolve. Aí o treinador... E outra coisa na Ponte, o Serginho sumiu, né? De prestigiado para jogar junto com o Elvis, você não acha mais o Serginho, não sei se aconteceu alguma coisa. Então essas coisas que eu fico sem entender, não é? Ele escala todo mundo, aumenta o número de volantes, coloca, no caso da Ponte, mais um zagueiro e a coisa não flui. E o pior de tudo, todo esse tempo para treinar. Também tem que ser correto aqui para dizer que o Guarani também teve tempo pra caramba para se preparar para a última partida e jogou mal. Ganhou o jogo, parabéns. Ponte ganhou o jogo, parabéns. Mas o desempenho de ambos, para esse amigo de vocês, não convence. 18h26, Breno Beretta, e o seu destaque inicial. Alô, bebê, um abraço, boa noite. Alô, Batista, um abraço para você, boa noite para o ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Meu destaque inicial para a demissão do técnico Evaristo Pisa. O Evaristo Pisa estava no comando do ABC, que está na 15ª posição da Série C do Brasileiro.
O total de jogos que ele comandou o ABC, somando jogos no estadual e também no brasileiro, 14 jogos, foram 10 pela Série C. E ele teve apenas 2 vitórias, 9 empates e 3 derrotas. Ou seja, Evaristo Pisa, que é aqui de Campinas, ele foi demitido do ABC. Não comanda mais o time potiguar, Batista. São 18 horas e 27 minutos em Campinas. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Boa noite, Batista. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Quer falar do Fala Galera rapidinho, bota na tela pra nós. E a gente já devolve agora, que hoje é mais curto o negócio aqui. Como você avalia a atuação da Ponte na vitória sobre o Maringá? Ótima, boa, regular ou ruim? Regular. Ao longo do programa, se der tempo, a gente esmiuça melhor isso. E o Fala Galera do Guarani. Como você avalia a atuação do Guarani na vitória sobre o CSA? Ótima. Boa. Regular ou ruim? O resultado foi justo. O resultado foi justo e a atuação foi regular. Tá certo, são 18h28, informações da Ponte Preta. Vinícius Abarca tá chegando no pedaço, diz aí, Vinícius. Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com o noticiário da Macaca, a Ponte Preta que bateu o Maringá aí no último sábado por 1-0 no estádio Willie Davids e voltou a vencer na Série C, né? Vinha numa sequência complicada nas últimas partidas e conseguiu aí espantar a má fase e vencer na competição. A vitória por 1-0 aumenta para 6 pontos a vantagem da Macaca em relação ao primeiro time fora do G8, que hoje é justamente o rival Guarani. E o técnico Alberto Valentim comentou aí, avaliou o comportamento da Ponte na vitória sobre a equipe paranaense. Nós analisamos muitos jogos do campeonato da Série C do Maringá, da Copa do Brasil, contra times com um elenco muito forte, o Atlético Mineiro, por exemplo, com um elenco um dos mais fortes do Brasil, e o quanto a gente estudou esse time, porque todos os times que vêm jogar aqui sofrem muito essa pressão, porque é um time que duela o tempo inteiro. Não é um time que faz posse, é um time que tem essa bola longa direcionada. São jogadores que vêm para esse apoio, para ganhar essa segunda bola. São jogadores com características muito diretas para isso. Então nós já sabíamos que nós iríamos sofrer, entre aspas, esse lado defensivo, porque você não conseguindo roubar essa bola lá, algumas vezes, porque nós conseguimos até roubar e fazer com que eles não chegassem no nosso bloco baixo, defensivo, mas ali a gente já esperava por isso, porque os outros times sofreram muito isso aí. Por isso eu repito para vocês, os 11 jogos que eles estavam invictos aqui. Então, em relação ao segundo tempo, voltamos com alguns ajustes que nós tínhamos que fazer, né, principalmente para ganhar essa segunda bola, que tem uma proteção de profundidade muito segura. Nós fizemos bem isso e, pena que vocês não podem ver, nós fizemos jogadas de gol nos treinos, parecidas com o que o Lucas fez aqui, uma grande jogada de tabela primeiro, porque nós, mesmo sabendo que o adversário marcava individual, poderíamos ter essa superioridade e essa jogada saindo, tabelando, e aconteceu, me desculpa se eu estiver errado ali, com o Dudu e com o Lucas, nossos dois médios, nossos dois volantes. E um grande gol do Lucas, ele foi muito feliz na batida. Com essa vitória sobre o Maringá, o aproveitamento da Ponte fora de casa pulou para 86% na Série C, claro, né? Foram 5 jogos com 4 vitórias e um empate. Muito diferente do aproveitamento conquistado dentro do Majestoso, que é de apenas 46%. E o próximo jogo é justamente na cidade de Campinas, o elenco e a comissão técnica precisando dar uma resposta ao torcedor que vai comparecer ao Moisés Lucarelli na próxima segunda-feira. E quem falou sobre este momento da equipe dentro de casa e também sobre a expectativa de voltar a jogar no Majestoso foi o técnico Alberto Valentim. Nós vamos fazer aquilo que nós temos feito muito, iniciar a semana com as nossas correções, com as coisas positivas que aconteceram, mesmo sabendo que hoje foi um jogo muito diferente, né, daquilo que a gente vinha jogando,
daquilo que nós vamos enfrentar até no próximo jogo, mas não fugindo, com muita humildade, com muito pés no chão, com muita entrega em todas as sessões dos nossos treinos. Nós temos que aproveitar ao máximo nossas sessões de treinos, de campo, de vídeo, que ela serve muito, como eu já falei para vocês, ela serve muito para que nós acertemos tudo aquilo que nós temos que fazer. Então, é descansar agora, voltar para Campinas com esses 3 pontos importantíssimos e trabalhar duro. Segunda-feira já estamos lá trabalhando para preparar esse jogo contra o Tombense. Ainda na segunda colocação, o elenco da Ponte se representou na tarde de hoje, visando o próximo compromisso diante do Tombense, em que a Ponte pode voltar à liderança da Série C. Não voltou nesta rodada porque o Caxias virou sobre o Ituano no finalzinho da partida, mas se a Ponte vencer o Tombense e o Caxias tropeçar na próxima rodada contra o CSA no Rei Pelé, a Macaca assume a liderança de novo da competição. A Ponte volta a campo então na próxima segunda-feira, às 7h30 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. 18h33. Sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até mesmo os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse agora para saber mais aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. Ah, e é o seguinte, não deixe de provar o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Sato pai, que é o Antônio Sato, e Sato filho, que é o Glauco Sato. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Bandeirantes. Eu começo com você, Tigrão. A Ponte venceu o jogo, mas teve muitas dificuldades naquilo que se refere à performance. Só que nesse campeonato o mais importante é a vitória e a Ponte saiu com ela, ganhando, portanto, nas costas do Maringá, os 3 pontos. Há 11 jogos que o Maringá não era derrotado no Willie Davids. E a Ponte conseguiu esta façanha ganhando o jogo. O que é que você achou da partida? Qual é o seu comentário sobre o jogo em Tigrão? Resultado positivo não se comenta, se comemora. Resultado negativo não se comenta, se lamenta. Desempenho. Vamos à verdade dos fatos apurados na partida. Também conhecido como movimento geral de ações do jogo. Vamos aos fatos apurados. Vamos à verdade dos fatos apurados durante o jogo. A Ponte, que não me venha ninguém aqui falar de estratégia. Que a estratégia foi de um time que até os 20 minutos do primeiro tempo estava dormindo. Depois equilibrou o jogo dos 25 aos 35 e depois devolveu o comando novamente para o Maringá. Resumindo,
não tivesse Diogo Silva numa noite de Gordon Banks, a Ponte teria virado perdendo de 3-0. Veio o segundo tempo. A Ponte marca o gol a 3 minutos, numa bela concatenação pelo lado direito, entre Maguinho, Dudu e depois o principal, a finalização de canhota com desvio, não importa, do Lucas Cândido. 1-0 para a Ponte. O Maringá se desestabilizou, mesmo assim, criou 2, 3, 4 oportunidades e eu cataloguei aqui 8 defesas importantes do goleiro da Ponte e nenhuma defesa importante do goleiro do Maringá. Das 8 do Gordon Banks, do Agreste, aliás ele é de Santo André, salvo engano, é que ele veio lá do Nordeste, 4 foram milagres. Eu vou aqui agora tirar os méritos da vitória da Ponte? De jeito nenhum. Mas, por favor, não menosprezem a minha inteligência e nem do torcedor da Ponte, que aliás é maior do que a minha. A Ponte teve como grande mérito o espírito de luta, a guerra, a intensidade, a valentia. O time dividiu todas, chegou na frente em todas, estava com a faca entre os dentes para conquistar o resultado. Mas teria pago um preço muito caro nos 20 minutos iniciais, com gols em profusão sendo perdidos pelo Maringá, ora por incompetência na finalização, com a defesa dormindo, e ora pela retumbante, desproporcional atuação do Diogo Silva. É esse o jogo que eu vi. Parabéns para a Ponte, resultado importantíssimo, mas resultado eu não discuto. Quando é positivo eu comemoro. Desempenho eu critico, aponto e me preocupo com esse desempenho, tendo não aquilo que aconteceu sábado, mais sorte do que juízo e a competência do seu goleiro. Sem esses fatores, mais sorte do que juízo e um goleiro que desequilibrou, com esse desempenho, me preocupa a possibilidade de acesso da Ponte. Só para colocar a informação correta, o Diogo Silva é de Cuiabá, Mato Grosso. Nasceu, portanto, em Cuiabá, o goleiro da Ponte Preta. Ô, Então, CH, a sua opinião também a respeito da Ponte. Um detalhe, né? O técnico está sendo cobrado por performance, mas a Ponte vive uma situação, por exemplo, no primeiro tempo, o Arthur, numa linha de 3 zagueiros, tomou cartão. E há uma preocupação, me parece que permanente, do técnico em não permitir jogador em campo que esteja com cartão amarelo para evitar expulsões. E aí no segundo tempo aconteceu a mesma coisa. No primeiro tempo, o Arthur tomou o cartão amarelo e o técnico teve que substituí-lo pelo Sérgio Rafael. E no segundo tempo aconteceu isso com o Dudu. Dudu deu uma carrinhada lá, uma entrada por trás, pé alto, um negócio horroroso. Para vermelho. Lance para cartão amarelo, tomou cartão. E aí ele também teve que substituir o Dudu, que estava bem, e ele teve que colocar o Léo Oliveira. Então, são fatores, né, CH, que acabam contribuindo aí também para a baixa performance da Macaca. Você não acha? Tudo isso compõe as dificuldades do jogo. Você tem razão. Mas para mim não justifica. Não justifica por completo um time atuar 2 tempos ruins. A Ponte teve minimamente momentos de lucidez no jogo. A Ponte não estava enfrentando o Bayern de Munique, não, gente. Todo respeito ao Maringá, é um time do tamanho... Aliás, eu estou falando do futebol nesta Série C, tá? Não estou falando de tradição. O time do Maringá tem um futebol muito parecido com o futebol da Ponte, em termos individuais e coletivos.
Ah, mas estavam lá 11 jogos sem perder dentro de casa. Então, se é para comentar resultado, nós não precisamos ficar aqui comentando, falando de desempenho, dando opinião por esse ou por aquele. Não é assim que eu enxergo o futebol. Tem um trabalho por trás, que eu respeito muito do Valentim, e eu perguntei aqui na tela da Band para o Maguinho, e a pergunta foi a seguinte: Maguinho, você sente com a sua experiência que o grupo não está absorvendo aquilo que o Valentim está passando ou querendo passar? Ele rechaçou na hora. Não, porque o professor é isso, o professor é aquilo, estamos unidos, não sei o quê, e não respondeu a minha pergunta. E no jogo, vendo a Ponte jogar, eu tenho certeza disso. O treinador deve fazer seu trabalho, eu não assisto o treino, e os jogadores não estão absorvendo. O que tem que fazer o comandante? Ah, não tá funcionando? Você não está executando aquilo que nós estamos treinando? Porque lá no treino se arrebenta. Troca a peça. Troca o jogador. Não tem, para mim, fora o Elvis e o Gé e o goleiro, não tem nenhum insubstituível no time. Então ele tem que fazer alguma coisa, mas ele faz sistematicamente as mesmas coisas. Ele troca lateral por lateral, volante por volante, zagueiro por zagueiro, ponta por ponta e centroavante por centroavante. Não tem tempero o time da Ponte. Não tem, é um time insosso, além de previsível. Então eu não estou fazendo campanha contra ninguém aqui. Eu só estou relatando o que eu estou vendo. E o que eu estou vendo não agrada, Batista. E para você, Breno Beretta, a Ponte que fecha a rodada na vice-liderança, até assumiu a liderança, mas o Ituano fez o favor de perder de virada o jogo para o Caxias. Estava ganhando até 38 do segundo tempo, tomou o empate, servia também o empate para a Ponte terminar na liderança, mas acabou tomando o gol da virada e o Caxias reassumiu a liderança. A sua opinião, vitória da Macaca Bebê. Com relação à pontuação, como disse o CH, como disse o Tigrão, incontestável, né? Até porque a Ponte está cumprindo com os objetivos. Agora, o esquema de jogo e a maneira como a Ponte vem se comportando dentro de campo, isso preocupa muito o torcedor. Eu vou até citar um exemplo. Quando eu comecei a jogar videogame, aprender a jogar videogame, e eu já tinha mais de 20 anos, eu fazia um esquema parecido com o do Valentim. Eu colocava todo mundo lá atrás, um sistema muito defensivo, 3 zagueiros, enchia de jogadores de marcação no meio campo, e se desse, eu fazia um contra-ataque para marcar um gol lá na frente. E a Ponte, não só por competência, né, mas também por sorte, vem conseguindo marcar gols quando o Valentim arma um sistema muito defensivo. Mas a partida que fez o Diego Souza, para quem acompanhou, Diego Silva, melhor dizendo, né, foi o melhor em campo, porque ele salvou a Ponte de tomar uma goleada. O resultado não retrata o que foi o jogo. A Ponte tem que melhorar e melhorar bastante para o jogo da próxima segunda-feira em casa, para vencer e também convencer, Batista. 18h45. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, a linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres, já vem defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, viu? Assada, frita ou cozida. Já conhece o levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno. É saboroso como presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos de sódio e 30% menos de gordura.
Encontre produtos Seara no Iga Atacado, o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, Avenida Osvaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy do Lope, na região do Satélite Íris. Chegue fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. Se for de carro, tem estacionamento coberto no local. Também lojas nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e a mega loja na cidade de Sorocaba. Seara, no Iga Atacado, qualidade, praticidade e economia perto de você. Rádio Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como o WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto de logo mais, terceira rodada da Copa Paulista, 7 da noite, a bola rola no Brinco, tem Guarani 15 de Piracicaba. O Bugre, definido e escalado pelo técnico Marcelo Cordeiro, com Fred Conte no gol, JP Galvão, Lucas Justin, Márcio Silva e Vinícius Cauê, Vinícius Yuji, Lucas Martins e Pablo Baianinho, Vitinho, Luiz Miguel e Raí Nascimento. Já o 15 de Piracicaba, o técnico Moisés Egert com Cardão no gol, Michel, Almir Luan, Luiz Gustavo e João Vitor, Gustavo Eblin, Carlos Manuel e Serginho, Eric Bessa, David Ribeiro e Paulo Marcelo. Já, portanto, a bola rola no Brinco. Terceira rodada da Copa Paulista de Futebol. Guarani buscando a reabilitação. Tem Guarani e 15 de Piracicaba. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h51. E aí, como anda a manutenção do seu carro? Atenção para a dica da Rocha Autopeças.
Não espere o veículo quebrar para correr atrás de uma solução. Faça manutenção preventiva. Ela evita danos maiores, gastos inesperados e, claro, protege você e toda a sua família. Rocha Autopeças dá dica para você. Revisões regulares é fundamental para evitar falhas mecânicas, prolongar a vida útil do veículo e para não ter dor de cabeça. Faça revisões periódicas e dirija tranquilo, sem surpresas desagradáveis. Escolha uma oficina da sua confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Lá você encontra tudo em peças mecânicas nacionais e importadas, originais ou de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo confiança sobre 4 rodas. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá tem o endereço das 7 lojas e tem também o número de WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Encontre a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu carro. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18h53. Nós vamos a mais um pequeno intervalo e depois tudo sobre a vitória do Guarani. 1-0. Estádio Brinco de Ouro ganhou do CSA. Você vai curtir aqui na Rádio Bandeirantes o Bugre e a vitória por 1-0. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @família Gianni. Da nossa família para sua família, proporcionando bons momentos sempre. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Esporte em Debate. Na Rádio Bandeirantes. 18h56, hoje até às 7h30. Informações do Guarani, Vinícius Abarca. Diz aí, Vinícius.
Oi, Batista, ouvintes do Esporte em Debate, chegando com as informações do Bugre. O Guarani, que derrotou o CSA no último sábado no Brinco de Ouro por 1-0, chegou à terceira vitória consecutiva e busca entrar na próxima rodada no G8 da Série C pela primeira vez na competição. A distância, que era de 2 pontos, diminuiu para 1. Claro, ainda pode aumentar hoje, porque Floresta e Brusque se enfrentam, mas o fato é que o Guarani vem embalado agora na Série C, podendo então entrar neste grupo de classificação já na próxima rodada. O técnico Marcelo Fernandes, depois da partida, analisou o lance do gol de Brunão e também projetou aí a sequência da competição. Quanto ao gol, achei um gol normal, pelo que eu vi, não vi nada ainda em televisão, mas o juiz deu gol, foi gol, acabou 1-0, 3 pontos para o Guarani, isso é incontestável. Se a gente for falar para parar de arbitragem, eu tive um jogo lá em Recife, lá em Horizonte, contra o Floresta, onde meu jogador foi para o hospital com uma cotovelada na cabeça, também não expulsou o jogador dos caras. Então, assim, o jogo era difícil, contestação com a arbitragem, eu não gosto muito de ficar falando, eu gosto de falar do meu time, para mim foi um gol validado, um gol legítimo, o Guarani ganhou o jogo. E a projeção é jogo a jogo, meu, eu não fico olhando para frente. Nosso problema agora é o Londrina. Acabou o jogo, já falei para eles lá dentro, acabou o negócio de 15 dias, agora todo mundo tem que ser responsável, profissional, usar as dependências do Guarani, que é muito boa em termos de estrutura para regenerativa, essas coisas, suplementação, sabe? Eles têm que ficar cientes disso. Agora é a hora de cada um se doar um pouquinho. O campeonato é curto e é rápido, e a gente não dá tempo de piscar. Então agora cabe a gente da comissão se tornar mais exigente ainda, não se empolgar com nada, a gente sabe como é jogador. Logicamente esse grupo aqui, não posso falar isso, porque eles estão sempre focados naquilo que tem que fazer. A gente tem tido dias maravilhosos de muita interatividade, muita brincadeira, sabe? Tá bem leve o clima, mas na hora que a coisa é séria, eles colocam na cabeça que é sério. Isso que tá sendo legal no Guarani, cara. Tá sendo muito legal. E, ter muita calma, trabalhar muito, ter muita água pela frente ainda. Nosso próximo compromisso é dificílimo, é o Londrina fora de casa. Brunão, que chegou ao seu terceiro gol com a camisa do Guarani em apenas 2 jogos e já é o artilheiro da equipe alviverde no campeonato. Marcelo Fernandes, que, claro, além de elogiar o atacante Brunão, também comentou sobre a situação do lateral esquerdo Emerson, que foi alvo do Cuiabá nos últimos dias. Vamos escutar o que o técnico falou. É assim, né? Como você falou, temos que frisar também que na minha chegada, o time tinha 3 jogos e 3 derrotas, né? E na minha chegada nós tivemos que ficar 5 jogos com o grupo que ainda tinha, né? E é um grupo que eu gosto de enfatizar isso, que é um grupo que realmente fez de tudo para conseguir o melhor pelo Guarani e está provado mais do que nunca por tudo que eles estão fazendo. E a chegada dos jogadores à janela foi importante, aí o pessoal trabalhou bem, aí o Fábio, o presidente, o Elano, a gente procurou trazer jogador que chegasse aqui, não precisasse ainda ter tempo de recuperar, de se adaptar. Os jogadores chegaram já. E esses 30 dias agora com 3 jogos, como eu falei, foram importantíssimos para a gente deixar o grupo bem linear na questão física, né? E assim, como eu falei, contratos, eu cheguei aqui, eu não tinha noção de nada. Os meninos, logicamente, com o Guarani em evidência, o Guarani é um baita de um clube para revelar jogador e não vai ser diferente dessa maneira. O time ganhando, com certeza, vai despertar olhares de outros clubes, são grandes jogadores que aqui tem, e aí faz parte do processo, o futebol é assim. E você perguntou o último, qual foi? Desculpa, eu esqueci. O Emerson, sim, é exatamente isso. Ele também se encaixa nisso. Você vê a partida que toda a equipe fez hoje, todos os jogadores sobressaindo, o jogo hoje foi muito físico, né? A equipe deles é bem forte, bem estruturada, foi um jogo muito difícil o adversário. Acho que eu falei para eles a semana inteira, esses 15 dias, que era um jogo para a gente realmente carimbar, chancelar o trabalho que esses meninos estão fazendo. Então essa vitória é toda para eles, para essa torcida aí que está acreditando na gente. Eu peço que eles acreditem, que venham prestigiar. O Guarani é forte com essa torcida aqui dentro no Brinco. É um estádio que, tá louco. Hoje foi um negócio coisa mais linda, e peço ao nosso torcedor que acredite que aqui está todos os jogadores trabalhando muito, staff, direção, todo mundo está trabalhando muito para colocar o Guarani no seu devido lugar. O chão é grande, temos muita coisa ainda pela frente, o campeonato é duríssimo, pezinho no chão, não ganhamos absolutamente nada. Eu sou bem tranquilo quanto a isso, não me empolgo com absolutamente nada, e a gente tem muito que trabalhar ainda, muito que corrigir, porque o Guarani chegue onde ele deve chegar.
Titular absoluto no elenco do Guarani, o lateral esquerdo esteve no radar do Paysandu e também do Cuiabá nos últimos dias, mas agora ele vem negociando a renovação de contrato aí com o Guarani e deve permanecer no Brinco até o fim de 2027. A ideia da direção alviverde é renovar este contrato com o jogador com reajuste salarial, luvas e também cláusulas aí para transferências. O Bugre já iniciou as conversas com o jogador e o clube também tem ciência desta aproximação de clubes da Série B e trata esta questão da renovação do Emerson com urgência. Além do lateral esquerdo, mais 2 titulares do Guarani também foram sondados aí por outras equipes. Natan Camargo é alvo do Paysandu, pode disputar sim a Série B pela equipe paraense, enquanto o Caio Melo pode estar a caminho do Persija Jakarta, time da Indonésia, que é comandada justamente por Maurício Souza, né, o técnico que esteve no Guarani no começo da temporada. Por outro lado, também tem gente que pode chegar no Brinco de Ouro. O Bugre negocia a contratação de Renan Castro. Ele é lateral esquerdo do Água Santa. O jogador de 29 anos, ele tem contrato com a equipe de Diadema até setembro e pode reforçar o Bugre, então, a partir da próxima janela de transferências. O Guarani que precisa negociar diretamente com a Água Santa pela liberação sem compensação financeira nos próximos dias. Falando aí sobre a sequência do Bugre agora na Série C, né? O próximo compromisso é o Londrina no próximo domingo, fora de casa. Foram 2 confrontos no Brinco de Ouro e agora o Guarani se prepara para enfrentar a equipe paranaense. Inclusive, o elenco se reapresentou na tarde de hoje e já deu início à preparação para este duelo. E também sobre saída, um jogador que está deixando o Guarani é Natan Camargo. Ele pertence ao Red Bull Bragantino, que recebeu uma proposta do Remo. Até hoje, na tela da Band, eu falei Paysandu. É de Belém, mas não é o Paysandu. A proposta do Paysandu era pelo Emerson Barbosa, além do Cuiabá. E o Natan Camargo deve deixar o Guarani, deve seguir para o Remo, para a disputa da Série B. Já já nós vamos debater o Guarani e falar também sobre Copa Paulista. Está começando neste momento o jogo no estádio Brinco de Ouro, Guarani e 15 de Piracicaba. E sobre a classificação, hoje à tarde o Floresta venceu o Brusque 2-1 e com isso assumiu a 9ª colocação. E o Guarani caiu uma posição, fecha a rodada com 14 pontos na 10ª colocação. 19:04 intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos somos mais fortes.
dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com Em Dia com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa Paulista de Futebol, terceira rodada, já a bola rola no Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e 15 de Piracicaba. Este confronto é válido pelo grupo 3, que tem o Primavera na liderança. O Primavera ganhou do Paulista em Jundiaí por 1-0, 15 é o segundo colocado com 4, São Bento que venceu fora, venceu na rodada o Rio Branco por 2-0, também tem 4. Guarani é o quarto colocado com 3, o Paulista é o quinto com 3 e o Rio Branco é a lanterna com apenas 1 ponto. Lembrando que na Copa Paulista, os 4 primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final da competição. Mundial de Clubes, agora há pouco em Charlotte, nos Estados Unidos, o Fluminense ganhou da Inter de Milão por 2-0, despachou o time italiano de volta para casa e garantiu vaga nas quartas de final da competição. Encara agora o vencedor do confronto entre Manchester City e Al Hilal, que jogam logo mais às 10 horas da noite. Amanhã, a definição dos últimos classificados. 4 da tarde tem o duelo europeu entre Real Madrid e Juventus e às 10 horas da noite, Borussia e Monterrey do México. Lembrando que o Palmeiras garantiu vaga nas quartas de final, pega na sexta-feira, 10 da noite, horário de Brasília, o Chelsea. E vamos ter ainda a partida do Fluminense. Fluminense, né, classificado, joga mais cedo, joga às 4 da tarde, como eu disse. Encara aí o vencedor de Manchester City e Al Hilal. Já no sábado, às 13 horas, tem PSG e Bayern de Munique. E também no sábado, o confronto que será definido com os jogos de amanhã. Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani jogou pela 10ª rodada em casa no último sábado e ganhou do CSA pelo placar de 1-0. Foi a terceira vitória consecutiva do Bugre. Quem também venceu? A Macaca, fora de casa. A Ponte Preta, que tem a melhor campanha como visitante, foi até o Paraná e bateu o Maringá por 1-0. Tivemos ainda o Londrina, líder, derrotando o Retrô, terceiro colocado, né? 4-0, ganhou, portanto, o Retrô fora de casa. São Bernardo venceu a Anápolis por 3-0. Figueirense e Confiança empataram por 1-1. O ABC perdeu em casa para o Ipiranga por 3-0. O líder Caxias, de virada, venceu o Ituano por 2-1. E o Náutico, fora de casa, venceu o Tombense pelo placar de 2-0. Tivemos ainda a vitória do Floresta sobre o Brusque pelo placar de 2-1. Esse jogo foi agora há pouco, hein? Foi agora há pouco a vitória, portanto, do Floresta. E fechando a rodada às 7h30, tem Itabaiana e Botafogo da Paraíba. Aqui na Bandeirantes, claro, você fica sempre em dia com a bola. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 19h10, você já ouviu falar do Sicredi? Uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são os donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação, por isso trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, gente, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e o atendimento personalizado. No Sicredi, você é mais que um cliente, é um associado valorizado. E ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam
e se beneficiam mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Bandeirantes. Bom, antes de falarmos da vitória do Guarani, importante vitória contra o CSA pela Série C. A bola está rolando pela Copa Paulista no estádio Brinco de Ouro. E aí, bebê, tem os times aí que estão jogando o Guarani e 15 de Piracicaba. Duas escalações, Batista, 13 minutos do primeiro tempo no Brinco, tô acompanhando pela Ulisses TV, né, que é a TV do Ulisses Costa no YouTube, e os times que entraram em campo. O Fred no gol, Fred Conte, o capitão, o JP Galvão na lateral direita, Lucas Justen e o Márcio Silva na zaga, esse é o time do Guarani, né? E o Vinícius Cauê na lateral esquerda. No meio-campo, Vinícius Iugi, o Lucas Martins, o Pablo Baianinho e também o Vitinho. Lá na frente, o Luiz Miguel e o Raí Nascimento. Lembrando que o Samuel, que atuou no último jogo, ele foi negociado com o futebol do Marrocos, e o Ryuta Takahashi, o japonês, está no banco de reservas, o time do Marcelo Cordeiro. Já o 15 de Piracicaba, do Moisés Egert, tá com o Carlão no gol, Michel na direita, Almiro Luan e Luiz Gustavo na zaga e o João Vitor na lateral esquerda. No meio-campo, o Gustavo ao lado do Carlos Manuel, o Serginho e também o Eric Bessa, na frente o David Ribeiro e o Paulo Marcelo. Jogo, como eu disse, no primeiro tempo tá bem movimentado, 14 do primeiro tempo, 0-0 no Brinco de Ouro, Batista. Bom, CH, você esteve nos comentários comigo na tela da Band. Aliás, muito obrigado pela grande audiência em dose dupla, audiência na TV e audiência aqui na Rádio Bandeirantes. Você esteve comigo, o que achou do resultado, o placar de 1-0, Guarani ganhou do CSA em CH. Mereceu ganhar porque foi competente para defender e fez um gol, né? Mas o Guarani de novo jogou só meio tempo. Jogou o primeiro tempo, o segundo tempo o time morreu. E no primeiro tempo, eu quero observar que o desempenho também não foi muito legal, não. Vários jogadores estiveram abaixo do esperado. O treinador não colocou o Mirandinha de começo, fiquei sem entender, né? Respeito, mas fiquei sem entender. De novo, o Brunão e o Cicinho e o Torres fizeram a diferença. Eu acho que o Rafael, zagueiro, jogou muito bem com a camisa do Guarani. Eu acho que o Andrei teve lá um titubeio, mas não fez tantas defesas assim. Foi um jogo que eu esperava mais o Guarani, pelo tempo que o time treinou, né, Batista? E durante todo esse tempo, para entrosar os novos jogadores, para criar um outro corpo, esse time do Guarani fez a lição de casa, ganhou o jogo e está de parabéns. Mas do desempenho, como diz o Marcelo Fernandes na entrevista coletiva, ele é muito consciente em relação a isso. Falta um caminho muito longo para o Guarani se tornar um time confiável, regular e que se apresente minimamente com um pouco de organização. Eu acho que também o teste foi de fogo, o CSA tem um bom time para a divisão, então foi uma vitória importantíssima contra um time que também está querendo classificação. Tudo isso está certo, mas quando você assiste o jogo, você percebe que existem muitos ajustes para acontecer, muitos. O treinador tenta desse lado, ele não vai nas mesmices, ele é um cara criativo que tenta encontrar dentro do grupo as soluções para os problemas, mas nem sempre acontece na prática, não é um desempenho que ele imagina, por exemplo. De qualquer maneira, o que me conforta é que na coletiva
Ele toda hora fala, ó, nós estamos trabalhando muito, mas não tá bom. Nós estamos trabalhando pra caramba, treinando pra caramba, só que... Então, o Marcelo Fernandes é muito consciente disso, muito consciente. E quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. Ninguém está achando pelo em ovo, não. Pelo contrário. Quando a gente está vendo isso, fica... O sentimento é de esperança que os dois de Campinas subam para a Série B. Série C não é lugar para o futebol de Campinas. Agora, precisa fazer... A camisa não entra em campo, não é? Faz muito tempo que tradição, camisa, tempo de existência não coloca a bola para dentro do gol. Então o time tem que desempenhar dentro do campo para merecer a vitória e merecer o acesso. E eu não estou vendo isso ainda no Guarani. Evidentemente, se eu comparar com o início da Série C, melhorou. Mas, na minha opinião, o Batista precisa melhorar ainda mais. E você, Tigrão, a sua opinião? O Guarani venceu com um gol de Bruno Santos, 2 jogos, 3 gols. Bruno Santos, que já é o artilheiro do Guarani na temporada, não, porque ainda é o João Marcelo com 4 gols. E aí, Tigrão? Batista, o Guarani foi um time intenso, mas sem inspiração. Por isso que aqui no Fala Galera, perguntado sobre o nível da atuação, bom, regular, ruim, ótimo, bom, ruim ou regular, eu disse regular. Importante é o resultado, aplico aqui o mesmo pensamento que coloquei na vitória da Ponte. Acho que resultado positivo você não discute e comemora, e resultado negativo você não discute e lamenta. Porém, desempenho a gente conversa um pouquinho aqui. Me preocupa sobremaneira a queda vertical do Guarani na segunda parte dos jogos. Lembrando que o Guarani ganhou as 3 últimas partidas, algo impensável por aquele início desastroso que vimos ainda sob o comando do Maurício Souza. Ganhou 3 consecutivas. E o campeonato é tão complicado que, fechada a rodada agora há pouco, no jogo do Brusque contra o Floresta, aliás, acho que o Brusque tomou a virada lá, né? Tava ganhando. O Guarani cai para a 10ª colocação. Tudo bem que as distâncias são muito pequenas, mas ele foi dormir no sábado no G8. Tudo certo. No domingo caiu para o G9 e na segunda cai para o G10. Veja o quanto custa caro uma instabilidade, um momento de baixíssimo desempenho e de resultados como o Guarani teve na largada da competição. E quanto ao jogo, eu acho que no primeiro tempo o Guarani fez um jogo razoável, no segundo tempo trouxe demais o CSA para cima dele, mas demais da conta, e aí é muito perigoso, não é? A gente percebeu alguns jogadores fisicamente arriados e me chamou a atenção positivamente Cauã Jesus, que entrou no lugar do Isaac, canhoto, entrou muitíssimo bem. Me parece que está aí na escalação que o Breno passou, que está enfrentando o Paulista de Jundiaí. Perdão, hoje é o 15 de Piracicaba. Paulista foi na estreia. Gostei, hein? O jogador tem traquejo, tem manejo, cabeça erguida, bom toque, faz ali uma meia água pelo lado esquerdo, vem por dentro. Me parece um meia atacante. Gostei. Agora, temos que prestar atenção que nas 3 vitórias consecutivas do Guarani, elas foram todas construídas no primeiro tempo. Segundo tempo, dá aquela baixada, foi assim, inclusive, né, contra a Itabaiana. Fez 2-0, tomou um gol no finalzinho do primeiro tempo e depois correu riscos. No sábado agora, 29 do primeiro tempo, gol do Guarani.
E lá contra o Retrô também, 2-0, tudo no primeiro tempo. Segundo tempo o time cai. Tem que ver o que está acontecendo, mas está de parabéns o Guarani pela reação, está de parabéns o Guarani pelas contratações e veja como foi a jogada do gol. Cicinho cruza e Brunão, meio de bunda, joga para dentro. Jogadores que chegaram agora. Esta tem sido a diferença, além da competência do treinador, que para mim é indiscutível. O Cauê que está jogando pela Copa Paulista, né, Breno? É o Vinícius Cauê. Não o Cauã Jesus, que é um atacante, o Vinícius Cauê é lateral esquerdo. Não. Né? Eu acho que é o Jesus Vinícius também. Cauê que tá... O Jesus não tá jogando, Tigrão, ele não tá entre os relacionados. Eu imagino porque agora o Marcelo Fernandes está considerando ele um 12º jogador, né? Até pelo que ele fez no jogo, no último jogou jogo no contra sábado, o CSA. né? Jogou no sábado. O Luiz também. Miguel, que jogou no segundo tempo, ele tá entre os titulares, ele sim. Então tá. É que esse Vinícius Cauê e tem o Vinícius Iuji. O Iuji hoje tá na dele. É bom jogador, hein? Canhoto também. Volante. Fiquemos de olho nele. Numa possível, tomara que isso não aconteça, vai ser muito negativo se o Natan sair. Gol do 15. Foi eleito o craque do jogo sábado. Mas tem aí um jogador para repor. Eu gosto do Iuji, não de lateral esquerdo, mas de volante. Quem marcou o gol do 15, ô Breno? Eu já vou confirmar para você, Batista, mas eu acho que foi o lateral esquerdo. Eu já tenho aqui, Breno. Você tem aí, Tigrão? Leandro Foi o Bolles. lateral esquerdo? Foi o Leandro Bolles. Para mim foi o João Vitor que marcou, mas eu já vou confirmar aqui, ó. Foi o João Vitor, lateral esquerdo. 1-0 pro 15, 24 do primeiro tempo no Brinco. Ele entrou na área, né, pelo lado esquerdo, bateu forte e fez o gol. Perfeito. Portanto, o João Vitor, 1-0 pro 15 de Piracicaba. 24, é isso? 24 minutos do primeiro tempo. E agora na lata. Responde na lata. São 19 horas e 24 minutos e os comentaristas vão responder as perguntas do Na Lata de hoje, preparadas pela produção. Botafogo acertou em demitir Renato Paiva do comando técnico após a eliminação do Mundial de Clubes. Começo com você, CH, qual é a sua reflexão? Sim, jogou de maneira covarde. E era uma partida muito importante para o Botafogo. Não sou a favor de demitir treinador, mas eu já não sou fã ou não era fã do português. Acho que o Testor desta vez acertou. E para você, Breno Beretta, a sua opinião aí sobre a demissão do técnico do Botafogo. Eu concordo que o Renato Paiva jogou de uma maneira covarde, entre aspas, com um time muito recuado e que era um jogo muito importante. Mas pelo trabalho que ele vinha fazendo, pela vitória contra o PSG e os outros jogos que o Botafogo vinha vencendo, para mim errou o John Textor. Para mim, ele tinha que conversar. E, aliás, só mais um detalhe. Ele disse que o John Textor estava tentando interferir em escalações, logo depois que ele foi demitido. Ih, rapaz, o John Textor foi picado pela mosca azul, que normalmente pica os dirigentes brasileiros. E aí, Tigrão, a sua opinião sobre a demissão do técnico do Botafogo? Vinha fazendo um trabalho razoável, mas eu acho que... Você viu como é que o Fluminense jogou hoje? Vai pra cima, pô. Não tem essa. Marca muito, mas tendo a bola, joga. Eu acho que a estratégia dele foi levar pros pênaltis. Mas esperar 120 minutos de apatia estourou o meu sacro escrotal.
Então, estratégia errada. Botafogo só jogou depois que tomou o gol, já na prorrogação. E aí era tarde. Futebolisticamente falando, covardão. Ganhou a mala pra mim. Eu, se fosse o Textor, num campeonato desse tamanho, faria o mesmo. Vamos lá, Tigrão, eu continuo com você. Qual o grande feito de um brasileiro neste Mundial de Clubes até o momento? O Botafogo, que venceu o PSG, o Palmeiras, que chegou às quartas de final, ou o Fluminense, que hoje despachou a Inter e meteu 2-0 e conseguiu, portanto, o feito também de chegar às quartas de final do Campeonato Mundial de Clubes. Ou outro, caso queira escolher outro. Eu fico numa das três alternativas. Eu acho assim, no mata-mata, o interesse dos gigantes europeus cresceu muito. O comportamento é outro, né? Então, Botafogo, bem, ganhou do PSG. Palmeiras se classificou contra um Botafogo que não quis jogar. Grandes feitos. Mas, hoje, vice-campeão da Champions League. Mata-mata. Time grande da Itália. Não vem bem. Tomou de 5 na final. Mas chegou na final. E eliminou muita gente grande. E era mata-mata. Os caras agora estão correndo. Para mim, a vitória de hoje do Fluminense, o maior feito brasileiro até agora. E para você, Breno Beretta, diz aí, bebê. Eu concordo com o Tigrão, Batista, até porque o Fluminense chegou como o patinho feio dos brasileiros e o Renato Gaúcho, taticamente, foi perfeito hoje. Para mim, essa vitória do Fluminense. E para você, CH? O jogo de hoje, a vitória do Fluminense foi gigante, Batista. Eu sigo com você, CH. Foram quase 8 anos de espera até os primeiros pontos de Gabriel Bortoleto na Fórmula 1 e a presença de um brasileiro entre os principais pilotos de uma etapa. O paranaense da Sauber foi o 8º colocado na etapa da Áustria no último final de semana. Com o feito, agora ele é o 20º piloto a defender o Brasil na história da principal categoria do automobilismo mundial. Qual piloto brasileiro com mais pontos conquistados na história da Fórmula 1? Rubens Barrichello, Ayrton Senna, Felipe Massa, Nelson Piquet ou Emerson Fittipaldi? Aliás, o Bortoleto correu demais, cara. Demais. Menino, 20 anos, tem um futuro, foi campeão da Fórmula 3, da Fórmula 2, tem um futuro brilhante pela frente. A resposta para mim é Ayrton Senna, mas não tenho convicção, não. E para você, Breno Beretta? Para mim é o Fittipaldi, Batista. Também não tenho convicção, mas acho que foi o Fittipaldi. E você, Tigrão? Felipe Massa. 1.167 pontos. Tigrão acertou na mosca. Felipe Massa entre 2002 e 2017, 1.167 pontos. Rubens Barrichello, de 93 a 2011, é o segundo colocado com 658 pontos. E o Ayrton Senna, de 84 a 94, quando lamentavelmente ele faleceu, terceiro colocado, 610 pontos. E o Nelson Piquet, quarto colocado, de 78 a 91, 485,5 pontos. E o Emerson Fittipaldi, de 70 a 80, quinto colocado, 281 pontos. Valeu, CH, um abraço para você, até amanhã, CH. Se Deus quiser, até amanhã. Valeu, Breno, um abraço para você e até amanhã, Breno Beretta. Valeu, Batista, um abraço para você, para todos, até amanhã. Valeu, Tigrão, um abraço para você e até amanhã, Tigrão. Um abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. E olhem, o Felipe Massa, em 2008, por uma curva, não foi campeão mundial.
quem o ultrapassou foi o Lewis Hamilton. E ainda assim a torcida brasileira baba ovo pro inglês. Esporte em debate nacional na sequência. Tchau. Esporte em debate.